Vamos lá, gente. Voltando aqui, mais uma questão da segunda lista. Agora a questão número 6, certo? A questão número 6, ela fala também de intervalo, que é um dos problemas, é isso que a gente está vendo aí da maioria dos alunos. Qual é o índice de erros? Então vamos lá, mais uma explicação. A questão, ela deu dois intervalos, o intervalo A e o intervalo B, dessa forma que está aqui, ó. Ela deu desse jeito. Como eu falei para vocês, vou falar novamente. Quando a gente for trabalhar com operações, intervalos, sempre traz esses intervalos para a reta real, que é muito melhor trabalhar, certo? É um conselho que eu dou a vocês. E é assim que eu resolvo as questões, trazendo os intervalos para a reta real. Então vamos lá. Primeiro intervalo, que é o intervalo A, ele disse que vai de 2 até 5, de 2 até 5. Tranquilo. Qual o problema? É somente a gente ver a questão das extremidades, certo? Primeira extremidade aqui ele disse que é fechado, certo? Fechado. Então, ó, bolinha fechada, bolinha toda fechadinha. Aqui, ó, vejam que as perninhas aqui estão para o lado de fora. Então quer dizer que é o intervalo aberto, ou seja, a bolinha aberta. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o 2 ele faz parte desse intervalo. O 2 faz parte desse intervalo. Já o 5 ele não faz parte do intervalo, certo? O 5 não faz parte do intervalo. Mas como, professor, que o 5 está aqui? O que é que ele está querendo dizer, gente? Que os números compreendidos entre 2 e 5 fazem parte do intervalo. Todos os números reais aqui dentro desse intervalo fazem parte do intervalo. Agora o número ele é menor do que 5, tá certo? 4,999999 tá aqui? Tá. O 5 não. O 5 não. Certo? Se a bolinha tivesse fechada aqui no 5, o 5 faria parte do intervalo 5. Certo? Então vamos agora para o intervalo B. O intervalo B vai de menos 3 a 3. De menos 3 a 3. 3 fechado, bolinha fechada, pintadinha. E o 3 aberto. Aqui é o menos 3, tá? Fechado. E o 3 aberto. Bolinha aberta para ele. O 3 não faz parte do intervalo. Já o menos 3 faz parte do intervalo. Tá certo? Se a gente fosse representar, bem rapidinho aqui, se a gente fosse representar esse conjunto aqui, ó, daquela outra maneira. Olha lá. X pertencente aos reais, tal que o X tem que ser menor do que 5 e o X tem que ser maior ou igual, ó, o 2 está dentro do intervalo, então menor ou igual a 2. Tá vendo aí a diferença, gente? Menor ou igual, porque o 2 faz parte do intervalo, bolinha fechada para ele, o sinal é maior ou igual. O 5 não faz parte do intervalo, o número tem que ser o X, tem que ser menor do que 5. O 5 não faz parte do intervalo. Então, ó, aberto aqui e bolinha aberta também para ele. Aqui, como é que a gente representaria esse intervalo aqui, ó? X pertencente aos reais, tal que o X tem que ser menor do que 3 e tem que ser maior ou igual a menos 3. Tá aí a representação. Menor ou igual, porque o menos 3 está dentro do intervalo. Ok? Vamos para aqui agora. Letra A, interseção com B. O que esse símbolo de interseção quer dizer? Quer dizer que aqui nessa reta, aqui, só pode ter elementos que pertençam a A e a B ao mesmo tempo, certo? A gente só quer os elementos comuns, os elementos que estejam nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então olha para o intervalo. Qual é o intervalo que está nos dois ao mesmo tempo? É esse aqui, ó, do 2 até o 3. Está nos dois ao mesmo tempo, ó. Do 2 até o 3. Então do 2 até o 3. Ô professor, e esse pedacinho aqui? Esse pedacinho só está no B. Não está no A, só está no B. Então ele não vem para cá. E esse outro aqui? Só está no A. Então não me interessa também. Interseção só me interessa o intervalo que esteja nos dois, nas duas retas. Então é esse daqui, ó. Então aqui, ó, vai do 2 ao 3. Esse intervalo aqui. E agora, essas extremidades, o 2 e o 3, bolinha aberta ou bolinha fechada? Essa é outra questão. Primeiro a gente determinou o intervalo. Qual é o intervalo de 2 a 3? Agora,
Bolinha aberta ou bolinha fechada? Vamos lá, vamos analisar. O 2 está no intervalo A? Sim. Aqui, ó, bolinha fechada para ele. Está aqui dentro do intervalo e está aqui, ó, pode ser igual a 2. Então o 2 está aqui. O 2 está aqui, gente, no intervalo B? Sim. Aqui, ó, vai de menos 3 até 3. O 2 está aqui também. Então o 2 pertence a A e pertence a B? Sim, pertence a A e também pertence a B. Então ele também vai pertencer ao conjunto de interseção. Para pertencer ao conjunto de interseção, o que é necessário? Ele pertencer aos dois conjuntos. E o 2 pertence. Certo? Vamos à outra extremidade agora, que é o 3. O 3 pertence ao intervalo A? Pertence. Está aqui o 3, ó. O 3 pertence ao B? Não. Olha lá. Bolinha aberta para o 3. O 3 não pertence ao conjunto B. Olha lá. Aberto tem que ser menor do que 3. O 3 não pertence ao conjunto B. Ora, ele pertence a A, mas não pertence a B. Ele vai pertencer ao conjunto interseção negativo. Para pertencer ao conjunto de interseção, ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. E a gente viu que o 3 não está em B, só está em A. Então ele não vai pertencer ao intervalo interseção. Então bolinha aberta para ele. Ok? Vamos agora ao letra B. A união com B. União é muito fácil, né? União são todos os elementos dos dois conjuntos. Tudo. Então eu pego aqui, ó, do menos 3... sem problema nenhum, até o último, até o 5. Todo esse intervalo aqui, ó. Todo esse intervalo aqui, do menos 3 ao 5, vai ser a resposta. Todo, daqui até aqui, ó, o 5. Se eu unir esses dois conjuntos, vai dar isso aí. Agora a questão da bolinha. Menos 3. Bolinha fechada para ele. Ele pertence ao conjunto B? Pertence. Se ele pertence ao conjunto B, ele também vai pertencer ao conjunto união. Professor, mas ele não pertence a A, não, mas ele pertence a B. Para pertencer ao conjunto união, ele tem que pertencer ou a A ou a B. O 3 pertence a um dos dois intervalos? Sim. Então ele tem que estar aqui. Ele pertence ao B. Ó. Se ele pertence a um dos dois, então ele vem para cá também. Agora o 5, ele pertence a B? Não. Ele pertence a A? Não. Então ele também não pertence ao conjunto união. Não pertence a nenhum dos dois. Por quê, professor? Porque, gente, ele nem está em B e nem está em A. E como é que ele vai estar aqui no conjunto união? Não pode. Então, bolinha aberta para o 5. Ok? Finalizamos aí mais uma questão, a questão número 6. E daqui a pouco eu volto com outra resolução de outra questão, certo? Ainda da lista número 2. Valeu, até mais.